Tá aí, já estamos aqui. Opa, o som tá muito alto, né? Já estamos aqui com o nosso convidado, Sereuê. Xerente, da Mata Xerente. Como é que é? Sereuê da Mata Xerente. Sereuê da Mata Xerente aqui na nossa programação. Muito bem-vindo, Sereuê. Tô falando certo, né? É, tô falando certo, Sereuê. Deixa eu aumentar um pouquinho. Só mudar aqui. Aí, agora sim, acho que vai ficar melhor o pessoal te ouvir. Fala bem próximo do microfone. Sereuê. Né? Isso. Então fique ligadinho aqui, ó. O Rômulo já mandou. Ó, o Rômulo aqui. Rômulo é o dono da rádio, viu? Já manda um alô pra ele aí. Trancoso, né? Um grande abraço aí. Grande abraço. Estamos aqui com o Ivan Paz. Glória a Deus. Jovem homem abençoado, né? Glória a Deus, hein, gente? Então, olha, ele tá mandando bem-vindo ali para você. Seja bem-vindo mesmo, viu? Sereuê. Você Obrigado. É bem-vindo aqui nesse lugar, né? Então, Sereuê, conta um pouquinho da sua história, meu irmão. Conta um pouquinho quem é o Sereuê, da onde surgiu, qual a origem do seu nome. Não, a origem, claro que a origem é indígena, é indígena, é xerente. Isso. Mas é assim, conta um pouquinho da sua história. Perfeito. Primeiramente, quero aqui agradecer, né, a Deus, o Aptoquazauré, que é na minha língua Aquém, que simboliza o nosso grande pai, né, que é o significado do grande pai, o Aptoquazauré, por ter colocado o Ivan Paz, né, para nos atender e nos oportunizar, né, essa oportunidade aqui nessa programação, né, Let's Gospel, né. Então, é uma alegria muito grande, né? Agradecer também o Rômulo, né, que está nos dando bem-vindo, né? É muito feliz, viu? Eu venho de uma geração, né, do povo xerente, denominado nossa língua Aquém. Eu tenho vários irmãos, mais de 20 irmãos eu tenho, né? E eu nasci, basicamente, assim, eu sou do meio, né, da faixa do meio, mais ou menos, podemos dizer assim. Me chamo Sereuê. Sereuê significa sirê, vem de origem pássaro, sirê-uém, pássaro. Meu pai me chama de pássaro lindo, né? Pássaro formoso. Legal. Eu gosto quando ele fala isso. Não, meu filho é o pássaro lindo, né? Tá bom. Agradeço muito, né? Então, assim, eu venho da geração indígena, eu sou xerente, né? O meu povo é xerente. Nós estamos ali situados em Tocantins, a 75 quilômetros de Palmas. Também estamos ali organizados em clãs, né? Nós temos 6 clãs, né? Na verdade, esses 6 clãs se estão divididos em 2 grupos, né? Uhum. E mais assim como família, né? Então, esses clãs se respeitam para que um possa atender o outro, principalmente quando é época de festas, ou também até mesmo em período de luto, né? Então, um grupo de clã atende outro grupo, né? Que é outra metade. Uhum. E foi uma organização que o próprio Aptoquazauré, né? Que eu vou estar falando sempre aqui, que é de Deus, né? Deixou para nós. Deixa eu ver se eu acerto. O Aptoquazauré. O Aptoquazauré. Isso mesmo, Aptoquazauré. Aprendi, viu, gente? Esse aí, vocês indo lá na terra indígena xerente, pode falar em Aptoquazauré, que eles agradecem muito. Eu quero fazer um desafio, pessoal que está ouvindo a gente aí, gravar um áudio falando o nome de Deus aí. O Aptoquazauré, né? O Aptoquazauré. Eu aprendi, gente. Se vocês parabéns. aprenderam aí a falar o nome de Deus na língua xerente aí, então manda o áudio pra gente, a gente vai estar aguardando, viu? Beleza. É o desafio de hoje. Então, aí, Ivan, eu nasci lá no meio desse povo, eu sou do clã Issaqué. Lá em Tocantins. Lá em Tocantins. Nasci mesmo na aldeia. Uhum. Naquela época que eu nasci, não tinha ainda a assistência à saúde indígena, né, como tem hoje. Não tinha estrada, não tinha médicos. E eu nasci no meio da aldeia. E foi uma dificuldade para mim nascer, né? Só que antes de eu nascer, existiu também uma provisão, né, de Aptoquazauré de ter enviado para lá 2 casais de missionários, né? Inclusive, eu quero honrar eles, né? Falar o nome deles, do pastor Gunter Carlos e a dona Wanda Gringer, que estão lá em Miracema, hoje bem velhinhos, né? Mais de 60 anos de missões xerente. Que bênção. E o outro, pastor Rinaldo, que está em Brasília, juntamente com a dona Gundrum, né? Também são uns irmãos missionários que foram desbravar ali no nosso meio. E não tinha estradas, né? Não tinha carro para eles ir na aldeia, porque
porque naquela época não tinha mesmo, era difícil para os missionários se deslocar às aldeias, né? Hoje nós temos muita facilidade, às vezes até viajarmos de avião para poder fazer missão, né? Hoje temos a internet também, temos a internet, né? Chegou Facilitou a internet. Demais, né? Então aí o meu pai ouviu, né, o evangelho da salvação, recebemos, na verdade eles receberam os missionários. Antes de você nascer. Antes de nascer. Mas eles haviam sido expulsos várias vezes também pelo próprio governo, né, que na época também era o pessoal da GRIM, FUNAI, que hoje não era FUNAI, era SPI, né, Serviço de Proteção ao Índio. E aí eles foram expulsos várias vezes, mas a minha metade, ou seja, membros do meu clã, os meus patriarcas, né, aceitaram ele de novo. E com isso, se tornamos cristãos. A minha mãe se tornou cristã, minha mãe era a primeira indígena, foi a primeira indígena mulher a ser batizada nas águas. Meu pai é um dos primeiros indígenas a se converter ao cristianismo. E quando eu fui nascer, né, segundo a história, a minha parte, a cabeça saía, né, e o ombro ficava enganchado. E aí foi uma luta muito forte ali dos parteiros, né, ou das parteiras, né, na verdade. Foi um parto de risco, né? E aí estava correndo um sério risco de morrerem, né, a mãe e o filho. Mas aí a parteira decidiu, né, nós vamos ter que salvar pelo menos uma vida. Qual é a vida que nós podemos salvar? Da mãe, né? Poder salvarmos a vida, temos que tirar o menino, né? E aí mandou trazer o facão, né? Os auxiliares, vai buscar o facão para tirarmos esse menino, né? Senão vai morrer a mãe, vai morrer ele. Então, vamos tirar a criança. E aí a minha mãe, como cristã, né, certamente ela já tinha clamado muito a Tocoazauré, a Deus, né, pela minha vida, né, pelo filho, porque as mães geralmente amam ter filhos, né, principalmente essas mamães que têm a criança no bebê por 9 meses e o amor passa a sentir amor mais primeiro do que o próprio pai, né, então assim, é muito forte isso. E a minha mãe também certamente com isso ela pediu, fez um clamor a Deus, certamente em espírito, né, que quando o facão chegou, o filho já tinha nascido. Glória a Deus por isso, né? Então vem de lá dessa geração, né, então Deus, ele oportunizou para que eu pudesse ter essa vida, né? Deus preparou todo esse processo, esse caminho para que você estivesse aqui hoje, né? Sim. Deus, ele é muito maravilhoso, o Aptocoazauré, né? E aí eu nasci, tivemos uma vida na comunidade, na aldeia. O papai se tornou, a partir desses missionários, se tornou um auxiliar de enfermagem, né? Porque os missionários viram na comunidade que os indígenas precisavam de assistência médica. Então, os queixos dos indígenas ficavam muito inchados por estar infeccionado, né, com os dentes infeccionados, e não tinha médico. Aí o pastor Gunther, vendo a necessidade, fez ainda ele fez um curso de auxiliar, de técnico de enfermagem, para poder ajudar os indígenas nessa missão. E com ele fazendo isso, começou a ajudar os indígenas, só que quanto mais ele fazia, mais pessoas doentes apareciam. E aí ele pensou, não, sozinho eu não vou dar conta. Eu vou ter que preparar, capacitar mais alguns, né? E aí, nesse meio, o meu pai foi um dos escolhidos, né? Para ser treinado, para ser capacitado, ele se tornou um auxiliar de enfermagem, né? E aí foi cuidando dos indígenas, mas os indígenas também não queriam aceitar o papai a tratar deles, né? Porque era o indígena lá da comunidade, não aceitava. Não aceitava, não confiava, porque o papai não era conhecido assim como alguém que pudesse mexer, de manusear a saúde, essas coisas assim de injeção, né? Aí, aquele negócio, né? O profeta da casa. O profeta da casa não, faz, valorizado, não faz milagre. Aí o que é que o pastor Gunther fez, né? Uma coisa interessante isso. Né? Ele reunia a comunidade e botava o papai para poder aplicar a injeção nele mesmo, o pastor Gunther Carlos. Com isso, os indígenas viam, então acreditavam, agora eu posso também confiar, porque realmente eles sabem, né? Então, isso foi muito importante, né? Então, o papai se tornou servidor público ao longo dos anos, e ele se interessou também de que os filhos deles pudessem também mais na frente buscar um conhecimento, estudar, né? E até mesmo sair da aldeia para
se qualificar, né? Porque naquela época não tinha. No intuito de ajudar o seu povo. Uhum. E aí nós começamos, então, os meus irmãos vieram para a cidade, e a gente veio para a cidade. Na cidade era uma coisa muito de luxo, né, para a gente. E eu lembro que o pastor Gunther, ele trazia a gente numa rural, as pessoas não conhecem, muitas pessoas não conhecem o que é rural, mas é um carro fechado, né? Que tinha ali bancos para carregar em torno de 6 a 8 pessoas, né? Na carroceria? Não, é fechado. Essa rural era... Pois a carroceria que era fechada, né? Não, toda fechada o Toda carro. fechada? Ele era um carro comprido, né? Como... Não era um caminhão, não. Se fosse uma doblô, assim, mas era mais ou menos doblô, né? Tipo toda fechada. Era fechada, era. E aí a gente vinha. Aí quando eu era criança, aí eu vinha tava confundindo com pau de arara. Viu? Era o caminhão com banquinho dentro. Não, a gente foi também, viajamos muito desses caminhões, né? Que nem banco tinha nas carrocerias. Meu Deus. E aí eu vim para a cidade, Ivan, e eu olhava ali pelos vidros ali do veículo, né? Olhando ali, tudo bonito. E parecia igual um macaquinho, né, lá de dentro, olhando as coisas, um espetáculo na cidade, né? Mas aí a gente veio para a cidade e tivemos um grande desafio, lugar para morar. Ou não morar. Não tínhamos condição de morar em lugar nenhum. Aí o pastor Gunther, esse missionário, cedeu o fundo do quintal dele para a gente morar por um período, né? E ele fornecia pão para a gente. Eu lembro dele direitinho. O certo é que... Você tinha quantos anos nessa época? Na época eu tinha em torno de 7 anos, né? 8 já. E o senhor tem quantos anos hoje? Hoje eu já tenho 52 anos. Então, para resumir um pouco, Ivan, assim, a gente teve essa vida e eu não sabia falar o português e vim para a cidade com toda a dificuldade, né? Sem entender nada. E é muito difícil a gente estar no meio da sociedade e não poder falar a língua. Uhum. E aí eu fui aprendendo a falar a língua, porque Deus ele teve esse propósito em minha vida, né? Então hoje eu não falo muito bem português, porque o português é uma linguagem mais difícil que eu já vi, mas eu consigo falar muito, assim, um pouco mais, né? Mas a minha língua materna mesmo é a língua aquém. E hoje... Você fala muito bem português, eu estou entendendo perfeitamente. Então, assim, não, Ivan, mas quando eu comecei a ter medo de falar o português, foi quando eu descobri que as pessoas, os colegas de aulas que eu tinha, uma turma de 40 alunos, eles também erravam português. Justamente. E aí eu tinha Aí você ficou mais seguro, né? Aí com isso eu consegui entender isso. Não, então eu consigo falar o português também errado, mas por outro lado eu tenho a minha língua aquém, né? Então já tenho 2 pontos na frente. E essa aí você não erra de jeito nenhum, né? E aí eu fui e perdi a vergonha, né? Então no início eu estava me escondendo nas paredes, no fundo da sala de aula, né? E aí Deus foi abrindo oportunidade, né? Então, assim, graças a Deus por isso, né? E eu sempre gostei de estar ao lado de pessoas que fazem histórias. Uhum. E a minha alegria de estar ao lado do papai, ao lado desses missionários, né? Ouvindo, né? Ou até mesmo dormindo ali perto, né? Então, assim, Deus ele foi trabalhando na minha vida, né? Ao ponto de que eu cresci, hoje eu estou com 52 anos, constituí, né? Deus me deu uma família maravilhosa hoje, né? Que eu tenho a minha esposa, que deve estar ouvindo a programação, que é a Rosa Mendes, né? Manda mensagem pra gente aqui, Rosa Mendes. O pessoal da aldeia que estiver ouvindo, já anota o nosso WhatsApp aí, que é o 98484-9898. Não esquece do DDD 63, tá? 63-98484-9898. O pessoal pode mandar mensagem. O pessoal também que tá ali, ó, no YouTube, quem quiser seguir também o YouTube, nós estamos online nesse exato momento, fazendo a transmissão. Então entra no YouTube para assistir a gente. Estamos ali no Let's Gospel TV, tá? É só você digitar lá @ Let's Gospel TV. A gente vai tá fazendo transmissão nesse exato momento ali pro pessoal do YouTube. E eu quero mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo. Um abração aí, pessoal. E pode mandar perguntas, né? Pode mandar pergunta. Assistindo a programação, mas também tem dúvidas, né? Pode mandar pergunta para a gente está aqui para podermos dialogar, respondermos aquilo que vocês têm de dúvida, né? E com certeza também aqui o Ivan Paz, né? Vai estar aqui também respondendo, né? E também, claro, seguindo a programação como ele sempre leva a boa música, né? Aqui em Gospel, né?
Tá, como é que foi a sua conversão? Como é que você teve a primeira experiência com Deus na aldeia, né? Lá tem sempre cultos regularmente? Como é que funciona? Então, com isso, esses missionários, né, eu me lembro muito bem que eles levavam missionários e a minha família, a minha casa, dos meus pais, recebia, hospedava esses missionários. E lá aconteceu uma vez um batismo, né? Uhum. Um batismo de indígenas. Então, foi muito lindo esse momento, né? E aí eu comecei a ver isso, né? E as músicas que a gente ouvia naquela época, os missionários levaram aqueles, não sei se hoje vocês possam entender, mas aquele disco de vinil, né? Que tinha as Aham, vitrolas, sim, sim. que era feito não através da pilha, mas era através de tipo uma manivela, né? A manivela, Que fazia, que dava corda, né? Para sim. alimentar ali aquela vitrola ali, Porque tocar não tinha os energia, louvores. Não tinha né? energia, não tinha energia e nem pilhas, né? Então as Era pilhas na eram corda. Que em outras cidades, em São Paulo, Rio de Janeiro, pelo menos. E aí a gente, ouvindo isso, Ivan, eu me interessei muito, né? E eu comecei a colocar no meu coração os louvores ali, louvados, né? E aí eu fui buscando, né? Porque a semente foi plantada ali. O certo é que em 93 eu conheci a década de 90, a partir de 88, né? A Palmas, aliás, capital do Tocantins foi criada. E em Miracema, ali eu conheci a minha esposa, que é a Rosa, né? Uhum. Então nós conhecemos lá e namorando, a gente queria muito congregar em alguma igreja. E a gente visitou várias Ela é igrejas. indígena também. Não, a minha esposa não é indígena, né? Então, Não é assim, indígena? não é. E aí acabamos se É, encontrando. pra ter o nome Rosa, né? Com É, certeza não é indígena. é, mas a Rosa é da natureza, a Rosa, ela foi uma coisa assim preparada também por Que Deus, né? bacana, que É. bênção. E ao ponto de que a gente se conheceu e procuramos uma denominação, né? Uma igreja para a gente Uhum. cultuar. Apesar de eu ser da Batista, né? Meus pais eram batistas, são batistas, né? Os missionários eram batistas Os também, né? missionários batistas. E aí, então, nós procuramos uma igreja e acabamos um certo dia, já eu e a Rosa casados, né? Esperando a primeira filha que é a Brupaí. E aí, então, nós fomos visitar uma igreja. Como é que é o nome dela? Brupaí. Brupaí, gente. Brupaí, lá em Tocantinha. O que significa Brupaí? Brupaí também é de aves, né? Uhum. Tipo andorinha, né? Ah, legal. Legal. E aí, então nós visitamos uma igreja e lá estava um pregador que veio de Goiânia e ele nos entregou um panfletozinho. Mostrava o caminho para o céu, dizeres lá bíblicos, né? Uhum. E aí eu olhei aquilo ali. E a minha esposa, elas, como de costume assembleianos, né? Os homens sentavam de um lado e as mulheres de outro. Uhum. Aí ela Era aquele sentou. bilhetinho quadradinho, né? É, Eu lembro. e Eu distribuí aí, demais aquilo também. e aí ela sentou lá para o outro lado, eu fiquei de outro lado, ali perto do pastor, desse pastor que ia pregar, né? Ministrar. Aí eu li rapidamente aquilo ali, gente, moveu muito meu coração. E aí, na hora da pregação dele, lá já em Miracema, ele fez o apelo, o convite, né? Nessa hora do convite, a minha esposa já foi lá para frente, né? Aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e eu também, como marido, eu não poderia ficar para trás. Acabei levantando e nós, então, se tornamos cristãos ali, definitivamente, né? E aí nós viemos caminhando até hoje, né? Então, hoje nós temos a Brupaí, tem a Waiti, Sicupti, Abtudi são as 4 filhas que nós temos, e o Siquenzauan, né? Siquenzauan é o herdeiro que o Aptoquazaura me concedeu. Que legal. E muito feliz, né? Então, assim, Deus, ele tem propósito, né? E a minha esposa foi atrás de mim, né? Quando a gente namorava, para a aldeia. Esses dias a gente visitou lá uma aldeia, talvez o irmão deve ter visto, Ivan, algumas postagens que eu fiz na aldeia, porque eu fui visitar. E é muito emocionante, gratificante, quando eu vou visitar as origens, onde eu andei, né? E a Rosa, então, quando ela foi comigo, uma vez atrás aí, pouco tempo, ela se emocionou. Foi? Porque ela passou e reviveu a história dela, né? Então, assim, foi uma
uma luta que ela teve, né? E que essa luta hoje, ela consegue, então, essa luta, vivenciar um outro período, né, de conquistas e vitórias, né? Uhum. Então, assim, por isso que ela se emociona, né? Porque teve essa trajetória. Então, ela volta... E você se emociona junto com ela também, positivo. né? Então, assim, Pode ficar à vontade. É difícil a gente não ser tocado, não né? se tocar, porque, na verdade, é uma alegria, uma emoção de trajetória, onde tem lutas, dificuldades, mas, por outro lado, tem a vitória, né? Louvado seja Deus. Você tinha contado para mim um dia, a gente estava conversando, e eu achei muito interessante, eu acho legal até você compartilhar aqui sobre a história do clã ter a necessidade de ter um filho homem, né? Conta um pouquinho como é que funciona essa... É uma regra na família? Como é que funciona isso? Isso faz parte da tradição, né? Uhum. Essa é uma tradição cultural. Nós estamos falando de culturas, né? Então, isso está entranhado, né? Principalmente na origem do povo indígena, quando são realmente tradicionais, né? E eu venho de uma linhagem tradicional. E, nesse sentido, com esse meu casamento, eu falei que eu tive 4 filhas mulheres com a Rosa, né? E não tinha filho homem. Então, basicamente, eu era um dos xerentes, dos Acué, a não ter filho. Ou seja, o único que não poderia ter descendência. Não tinha semente, não tinha o varão, né? Não tinha o herdeiro. E aí a gente... tinha 4 filhas, né? Só tinha 4 filhas, então a gente sofreu muita retaliação, muita, basicamente assim, rejeição, né? A minha esposa era sempre cobrada. Rosa, você não deu um filho para o Sereuém? Cadê o filho? Você não tem? Coitada, não tem filho, né? Então, tipo assim... Machuca, né? Isso. A gente vai ficando frustrado, né? E aí ficava frustrado e ela sentia muito, porque a culpa não era dela, né? Então, tipo assim... A gente tentou muito, porque, na verdade, na nossa expectativa, nosso plano, era que tivéssemos apenas um casal de filhos, que era um menino e uma menina. Mas daí nasceu a menina. E aí, por fim, nasceram 4 filhas, né, do nosso casamento, né? E Deus estava preparando, então, esse herdeiro, Siquém Zauã. Você tinha comentado comigo que você já tinha o nome dele antes de você saber que teria o filho, né? Exatamente, porque Deus ele me levantou para me fazer esses contatos, né? E encontros com outros povos indígenas. E com isso, então, eu reencontrei com meus parentes Chavante, que é o mesmo grupo étnico do Xerente, né? Então, segundo a história, tivemos a separação em virtude do Boto, que atravessou ali no Araguaia, Gente, né? Essa história do Boto é muito bacana, você precisa conhecer. E aí uma família que já tinha atravessado o Rio Araguaia não retornou mais para outra margem. E os que estavam do lado de cá não conseguiu seguir, então o Boto ficou no meio atravessado, né? E aí eu encontrei esse Chavante em 2012, e com isso eu recebi o nome de Siquém Zauã. Então já era meu nome, Siquém Zauã, Sereuém, e aí eu precisava de um filho para poder repassar esse nome, né? Porque é passado o nome de pai para filho. Uau! De geração a geração, né? E então, cadê meu filho? Cadê meu filho? Não tem, em 2012. E a minha esposa, ela teve aborto. E nesses abortos, né, as minhas filhas falavam assim, eu perdi o meu irmãozinho. Esse aborto também é ocasionado por causa da idade, né? É isso? Isso já foi depois dessas filhas, né? Das 3 filhas, aí teve abortos. E aí as minhas filhas falaram simplesmente a Haiti, que é a segunda, falaram assim, o meu irmãozinho morreu, Siquém Zauã, né? E aí veio mais outra menina, que é a Abitudinho. E depois a gente começou a descansar no Senhor, né? No Todo-Poderoso, porque não era uma força da gente, a vontade, né? Da gente, né? Exatamente. Tinha uma promessa. Tinha uma promessa. Então, eu li uma mensagem na Bíblia que me falava que ele não ia me deixar sem a semente, né? Glória. Mas aí eu tive... é bom demais. Eu tive
a minha esperança, né, no Senhor, dentro do meu coração. A minha esposa também teve essa filha. E durante essa trajetória minha, Ivan, eu acabei tendo um filho fora. Tipo Abraão, né? Mais ou menos assim. Eu acabei tendo um filho fora. Mas não era o filho, era uma filha. Filha. Ah, era uma filha. Uhum. Então, assim, foi uma luta que nós tivemos, né? Batalha muito grande. Vocês passaram por uma crise, né? Crise e forte, né? Então, assim, vocês que querem, mulheres que estão escutando aí, às vezes têm passado por problemas, casais, né? Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é a solução de todas as coisas. Né? Então, existe hoje nas igrejas, né, nas denominações, muitas separações. Dizer para vocês que isso não agrada ao Todo-Poderoso. E nós que somos escolhidos, nós somos escolhidos para vencer. Entende? E vencemos as lutas e as dificuldades porque Deus nos escolheu. Então, nós nos sentimos vencedores porque somos escolhidos. E o escolhido, ele não foi escolhido para viver só de vitória em vitória. A vitória do escolhido é quando ele passa por lutas e vence. Aí sim se torna um vencedor. E aí nós descansamos. E aí também eu pensei assim, pronto, agora vamos descansar. E aí eu já havia descansado, a Rosa também, nós não tinha mais filhos, passou 11 anos. Aí Deus, então, levantou um profeta, né, porque ele profetizou na vida dela que ela ia ter um filho na aldeia. E fizeram uma oração por ela. Ela até, então, sorriu. Porque como ter filho se não estava tendo mais filho? Já tinha cessado, praticamente. A minha filha menor estava com 11 anos, né? 10 anos, então, com 11, 12 anos nasce, então, o Siquenzauã. E aí, oraram por ela, a comunidade inteira se reuniu e orou por ela, e Deus, então, deu para nós esse filho, Siquenzauã. Esse Siquenzauã existiu desde 2012 já. 2016 fui reconhecido em Tocantins com esse nome Siquenzauã. E em 2019 recebo então um presente do Chavante para o meu filho, mas não tinha filho. Tentamos vender esse presente, que é uma cesta, né, Siconó. Nas feiras que a gente fazia, as pessoas pegavam esse presente, né, que é o Bacté, mas não levavam, acabavam deixando, era do Siquenzauã. E interessante, Ivan, que a Rosa também guardou muitos brinquedos de homens, né? Carrinhos, essas coisas assim, para o Júnior, para o Siquenzauã. Aí ela perdeu a esperança e começou então a dar os brinquedos, né? Porque a idade já estava cada vez mais chegando. Então, né? Vocês já tinham recebido presente para ele, e aí vocês tentaram vender esse presente e ninguém comprava. Ninguém comprava. Porque já era dele. Só que nós não sabíamos porque a gente não tinha mais também, eu não tinha mais esperança, né, de ter um filho homem. E a Rosa também não, devido à idade dela. Então, aos 44 anos, então ela engravida, né? 44 anos, eu já com 50. Então, assim, 44 minutos e 50 segundos do segundo tempo. Então, nós tivemos um filho, mas foi a promessa de Deus, né? Então, Ivan, eu tive na pandemia também uma doença, aquela da pandemia, né? Eu contraí Covid, e uma das coisas que eu tive mais medo, muito mais do que a morte que eu tive medo, foi de ter o medo de deixar minhas filhas sem o herdeiro, sem a presença do homem dentro de casa. Do provedor. Do provedor, né? Mas eu sofri muito nessa enfermidade da pandemia, só que também eu não fui para o hospital, né? Mas eu tive mais de 50% de pulmão comprometido, lutei muito com demônios durante essa pandemia. Os demônios, eles apareciam das paredes para mim. Misericórdia. E eu ali doente, lutando, e eu me escondia no esconderijo do Altíssimo, porque eu tinha na minha mente, no meu consciente, a palavra da salvação. Eles iam para querer te levar mesmo. Levar, né? Então era uma batalha, eles apareciam, surgiam das paredes, um espírito de morte. E chegou um espírito de morte na minha casa, que a minha casa estava fedendo velório, velas. Sangue de Jesus. Velas, foi uma coisa horrível, não tinha vento. Não tinha espírito de vida, espírito de mortandade. Abria a janela, não tinha vento. Ligava os ventiladores, não tinha vento. Era uma coisa horrível. E a minha esposa cuidando de mim, né? Então, eu pensei assim, para pedir para Deus ter misericórdia, para me não me tirar, porque eu não tinha um filho, né?
para me deixar com minhas meninas, com a minha esposa, essa presença do homem, né? E aí, então, isso depois da profecia, né? Que foi em junho a profecia, em julho eu adoeci, e em novembro, dezembro, eu tive uma viagem com a Rosa, já tinha recuperado, e lá em Brasília, então, Deus nos deu esse presente, né? Essa semente, e ele nasceu aqui em Palmas, né? Louvado Amém. seja Deus, né? Siquém Zauã. Então, assim, Ivan, Deus é maravilhoso, né? Então, assim, e aí nós temos hoje esse menino, por isso que a gente faz menção a esse Siquém Zauã, porque ele é uma promessa, né? E é um presente do Altíssimo. E ele veio, então, agraciar toda a minha casa, minha família, trouxe alegria, trouxe vida. E Siquém Zauã significa conector, né? Que vai fazer a conexão entre as pessoas, entre o ser humano e o Todo-Poderoso Aptoquasauré. Temos aqui uma pergunta do Renê, o Renê participando aqui com a gente. Shalom, meus amados. Gostaria de saber do convidado quais são as maiores dificuldades enfrentadas por ele para levar o evangelho para um povo que sabemos que tem seus dogmas e tradições. Qual é a maior dificuldade? Conta aí. Muito forte, irmão. Shalom. É o Renê, foi o Renê. Grande abraço para você, para sua família aí, tá? Bom, é exatamente o que eu acabei de contar um pouco sobre a minha experiência, né? Nós temos muitas dificuldades em relação à conversão ao cristianismo, né? Porque uma coisa os indígenas, a maior parte dos indígenas tradicionais, eles creem no criacionismo, que é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Deus criou eles de alguma coisa, Deus deu a vida para eles, né? Para os indígenas. Então, o nosso povo Aquém, Xerente, também, eles creem em Aptoquasauré, Todo-Poderoso, né? A diferença é que tem uma tradição, e essa tradição ela é muito forte, né? Então, precisa-se, então, trabalhar as missões para trazer, então, a conversão aos indígenas, né? Porque Jesus Cristo, ele realmente transforma vidas, né? E a dificuldade que tem é exatamente isso, porque muitas vezes as tradições e culturas já vêm com os costumes totalmente fortes, né? E às vezes é importante nascer de novo, né? Então, para você levar uma mensagem de transformação para um povo que já vive em uma cultura assim, não é tão simples, né? Acabei de falar sobre a cultura geracional, né, dos filhos. Então, foi muito difícil para mim estar lá ao meio deles, e até que Deus trabalhou para poder mostrar para eles que o Todo-Poderoso, ele faz acontecer, né? Apesar de que, culturalmente, a minha esposa recebeu várias medicinas, né, tradicionais, cordinhas, outras mais para poder, então, se amarrar, no intuito de influenciar para que possa vir um filho, ela não fez. Porque isso é questão cultural, entende? Mas ela preferiu esperar em Deus. Eu também não acreditei muito nisso, né? Porque apesar de ser da minha cultura, então a gente passa a trabalhar a questão espiritual, que é servir a Deus, não mais a cultura, né? Então essa talvez pode ser uma das maiores diferenças, né? Ou dificuldades pregar o evangelho para as culturas, porque muitas pessoas estão muito mais atrelado à questão cultural. A questão cultural, ela salva a cultura, mas não salva a alma, não salva, né, a alma, a espiritualidade em Cristo Jesus, né? Então precisa ter essa separação. E falando nisso, talvez a própria sociedade em si tem dificuldade de servir a Jesus Cristo por causa dessa cultura, né? Então, a cultura do mundo. A cultura do mundo. Então, a maior parte da humanidade fala em Deus. Não, eu creio em Deus. Mas quando vai começar a mexer no cristianismo, que é Jesus Cristo, que é a transformação espiritual, aí começa, então, a ter um pouquinho de dificuldade, começa a surgir mais, né? E a cultura indígena não é diferente, né? A cultura também é da mesma forma. Mas, graças a Deus, Renê, existe, então, já, assim como no nosso meio, vários grupos étnicos já servindo a Cristo, né? E nós temos hoje o Novo Testamento, traduzindo na nossa língua indígena, né? E aonde nosso próprio mestre Jesus, né? Ele fala na língua Aquém, os discípulos de Jesus Cristo falam na língua Aquém, e aí nós se tornamos, então, uma nação,
nação xerente, né? Porque nós temos uma língua própria, né? Nós temos uma gramática. Uhum. Então, com isso também, os nossos parentes indígenas passam a ver Jesus Cristo. Agora, sim, além da tradição hoje, dos dogmas que a tradição indígena tem, que é forte, ainda nós temos hoje o universo, que tem as ideologias de conservacionismo ou de preservar a questão cultural intacta, né? Uhum. E vem para cima tentando impedir a disseminação do evangelho, da transformação no meio dos indígenas. Mas isso também, talvez a própria religiosidade também ocasiona isso, dá brechas para isso, né? Uhum. Porque eu acredito muito que as religiões existem, a religiosidade existe, mas em Cristo Jesus nós podemos fazer muito mais coisas sem deixar transparecer essa questão de religiosidade, né? Então, assim, eu tenho encontrado muitas pessoas que pregam o cristianismo, que pregam o Senhor Jesus Cristo, que pregam a palavra da salvação sem precisar estar focado muito na questão de usos e costumes ou doutrinas religiosas, né? Uhum. Por quê? Seroê, eu já ouvi histórias, né? Falando de cultura, né? Uhum. Eu já ouvi histórias de algumas aldeias, né? Que tem a cultura, por exemplo, de quando o filho nasce com alguma deficiência, aí tem que sacrificar. Uhum. Nessas tribos que daqui da nossa região teve esse tipo de cultura e do qual o evangelho ele trouxe uma transformação em cima disso? Ivan, no nosso meio aquém xerente, como tem a aproximação muito forte com a Ptaquazauré, por incrível que pareça, agora a gente começa a ver, né, com essa multiplicação da ciência, outras coisas, mas a gente começa então a ver algo estranho acontecendo dentro das tradições culturais aqui do nosso povo xerente. Mas até há 20, 30 anos atrás, o nosso povo tudo era saudável. Eles não nasciam com deficiência física ou parte do corpo assim deformado, sabe? O nosso povo xerente, ele é um povo diferente, um povo bonito, sabe? Um povo escolhido, saudável. Então, assim, graças a Deus, isso não aconteceu. Hoje a gente já começa a ver os nossos parentes indígenas nascerem com deficiência física, alguma coisa assim, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer vários grupos indígenas, e até então eu não tinha visto. Até eu não cheguei a conhecer uma comunidade que tivesse essas práticas, né? Mas eu conheci uma pessoa em Brasília, a Damares Alves, né? Ela relata que conheceu algumas comunidades, tribos, né? Que sacrificavam esses meninos, né? Ou filhos que nascessem com deficiência física, né? Então, no nosso meio aqui não tem, graças a Deus não, né? Então, eu acho que o amor, o sentimento ainda por filho é ainda muito mais forte aqui no meio do nosso povo xerente. Cara, a Damares fez um grande trabalho, hein? Quando ela era ministra. E eu acho que acredito também, mesmo sem ela ser ministra, ela ainda continua atuando muito, né? Para ajudar as pessoas, mesmo não sendo ministra. Então, a gente vê assim, tem pessoas que realmente eles têm uma energia diferente, vêm realmente sendo usado por Deus, né? A Damares, ela fez esse grande trabalho sendo ministra, mas as pessoas que conhecem Damares, eu conheci ela antes de ser ministra. Foi? Eu conheci ela antes dela ser ministra, depois eu fiquei sabendo que quando eu conheci ela era assessora, parece que do senador Magno Malta, uma coisa assim. Antes disso, ela já fazia trabalhos com as crianças em Mato Grosso, né? Com o povo chavante, levava as crianças, inclusive crianças que tinham dificuldade, né, de saúde, ou mamães que tinham dificuldade com as crianças, né? Então, assim, ela ajudava já com essas crianças, né? Então, hoje, né, quando ela chega então a ser ministra, exatamente foi uma oportunidade para ela poder abranger mais esse trabalho com as crianças não só indígenas, mas com as crianças do Brasil, do né? Brasil, verdade. Então, assim, é uma grande ministra, né? Foi uma grande ministra, né? Uma pessoa foi colocada ali para ser usada por Deus, né? E nós nos alegramos, Ivan, por estar encontrando com pessoas, né, como a Damares, como você aqui, né, o nosso irmão Renê, porque com certeza o Pai Todo-Poderoso ele coloca pessoas, né, com propósitos na Terra, né? E nós somos sementes escolhidos. Legal. E falando em crianças, vai ter um evento aí, né? Falando em crianças, vai ter um evento especial aí pro Dia das Crianças. A gente não podia deixar de falar. E, Renê,
Se você tiver aí, se você estiver ouvindo o programa, posta bem aqui no grupo, no Let's Gospel Club, tá? Para a gente ver aqui o cartazinho, né? O banner do evento que vai acontecer. Então, fala para a gente, Seruê, sobre esse evento especial que vai acontecer lá na aldeia Xerente, né? Ivan, obrigado por se lembrar, né, desse nosso evento, né? Com certeza a Conexão 98.1 é parceiro, FM, né? Com certeza nós vamos fazer ali um grande evento na aldeia Xerente, né? O nosso amigo e irmão Renê pode estar mandando ali o cartaz, né? Pode mandar aí, Renê. Para a gente. Se estiver ouvindo a gente aí, manda. E a gente vai ter essa atividade lá em outubro. Todos sabem que o Dia das Crianças é no dia 12 de outubro. Mas podemos fazer o Dia das Crianças diferente, no dia 19 de outubro, que vai ser lá na aldeia indígena Catempó, a 54 quilômetros de Tocantins. Aí, ó. Mandou aqui. E aí lá vai ser só bênçãos, né, com as crianças. Aqui, nós temos a esperança, né, de reunirmos ali aproximadamente em torno de 300 a 500 crianças, né? Isso só da aldeia? Não, são aldeias vizinhas, né? Das aldeias vizinhas. Porque lá nós temos mais de 105 aldeias, né? Uhum. Então é um dia especial para as crianças indígenas. É um dia especial para as crianças indígenas, né? Nós estamos convidando ali as regiões próximas ali da aldeia Catempó. E aí vai ser uma festa muito linda, né, para as crianças. Ó, gente, o nome é Festival Xerente Dia das Crianças, tá? Diferente. Diferente. 19 de outubro, né? Dia 19 de outubro, aqui, ó. Vai começar a partir das 14 horas, lá na aldeia indígena Catempó. Terra indígena Xerente, no município de Tocantins. Então, de carro é quantas horas daqui para lá? De Tocantins nós temos 54 quilômetros de viagem, né? É pertinho. É perto. Pertinho. Então, ó, quem quiser ir lá no dia para ajudar, e quem pode ajudar também, quem não puder ir para estar lá presente, né? Eu quero ir para lá. Já mandei um recadinho para a galera para a gente mobilizar, para a gente aparecer por lá. Então, o que vai ter lá de programação? Nós vamos ter uma programação vasta, né? Então, a priori, nós estamos tendo uma programação que vai acontecer a grande recepção lá, né? Das criançadas, né? Vai ter ali, além dessa recepção, né? Momentos de transmissão de conhecimentos, oficinas, brincadeiras. São brincadeiras tradicionais. Brincadeiras tradicionais, né? A gente pretende também fazer um mix, né? Uma mistura de culturas, né? Porque nós somos bicultural. Uhum. Talvez algumas pessoas podem imaginar assim, não, mas não pode mexer com a cultura deles, né? Sim, nós mantemos a nossa cultura xerente, mas, por outro lado, também nós temos outra parte da cultura que nós vivemos, que é a cultura de não indígena. O fato de eu estar usando a internet hoje, que já não é da minha cultura tradicional, de estar falando aqui da rádio. Está falando em português aqui, para você entender, não é. Exatamente. Então, de você ter entrado na escola, feito faculdade. Exatamente. Né? Então, é isso, gente. É isso. E vestidos. O pessoal acha que índio só quer ficar na mata caçando e comendo os animais lá, né? Exatamente. Não o índio quer crescer, gente. O índio ele quer desenvolver, o índio ele quer prosperar também, igual a gente. Então, prosperidade. Tira isso da sua cabeça. Caraminhola de o índio tem que manter lá na matinha e pronto. Não, para com isso. Essa mensagem que o Ivan disse, eu gosto muito de usar isso, prosperidade. E é isso que eu peço a Deus, né, para que Ele dê para que os nossos parentes indígenas e o nosso Brasil continue cada vez mais sendo próspero, né? Amém. E os indígenas principalmente. Por quê? Os nossos parentes indígenas, Ivan, eu considero, do meu ponto de vista, né, isso é uma coisa que eu enxergo desta forma, que são escravos mais modernos. Uhum. Mas nós não podemos permitir isso. As crianças, elas precisam ter uma outra visão do mundo. A visão das crianças não pode ser apenas essa visão transmitida nas escolas. Sim. Ela tem que perpassar
esses ensinos das escolas. É transcultural, né? É transcultural, né? Então, veja bem, a escola, o Estado, ela quer que todo mundo seja igual, inclusive no conhecimento. Sim, sim. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, ele quer que nós sejamos sábios, né? Nós devemos ser crescidos, né? Cada vez mais no conhecimento. E a gente quer que os nossos parentes indígenas sejam libertos. Para isso, essa liberdade chegando, vai acontecer essa questão da prosperidade, né? O que nós mais queremos. E você que está nos ouvindo, você pode contribuir com isso, né? Eu estava meditando, Ivan, naquelas 4 pessoas que levaram aquele deficiente físico, né? Aonde Jesus estava. O de Jesus, sim. E eles desceram aquele deficiente ali e Jesus curou, né? Talvez ali, aquele povo que levou aquele deficiente não podia curar ele, sim, mas fizeram a parte deles de levar algo para Jesus, né? Talvez você que está nos ouvindo não pode mudar a realidade da cultura, mas pode contribuir com que na frente o Senhor Jesus Cristo faça a transformação, né? E é isso que nós estamos fazendo nessa programação, nesse evento, né? Nós estamos ali com essa programação, Dia das Crianças, 19 de abril, na aldeia, é um Dia das Crianças diferente, e que com certeza a primeira coisa que nós queremos é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele ambiente, né? O mais, nas atividades todas, as programações, né? As comidas que ali nós vamos estar participando ali, né? Ali é o pão e os peixinhos que o próprio Senhor Jesus também distribuiu quando estavam reunidos ali, mas a palavra de Deus não pode faltar, né? Amém. É o pão da vida, né? É o pão da vida. O alimento espiritual que nós precisamos é um alimento universal. Exatamente. É universal. E nós queremos muito, né, a participação de vocês que estão nos ouvindo, vocês que querem contribuir. Nós vamos abrir o nosso ponto de coleta aqui em Palmas, né? Tanto aqui, talvez a gente pode fazer essa parceria para que as pessoas possam, né, Ivan, também contribuir na rádio, trazer aqui as lembranças, os brinquedos, ou livros, materiais didáticos, o que você sentir de contribuir, de ofertar, você pode ofertar, né? Talvez está guardado, arquivado no seu armário. Esses dias eu ganhei uma Bíblia, eu fiquei muito feliz, né? Eu acabei lendo essa Bíblia em Êxodo primeiro, né? Então, assim, ganhei do meu amigo, não sei se eu posso mencionar. Renê, obrigado, meu amigo, você me abençoou muito com essa Bíblia. O Renezão, ele já deu várias Bíblias aqui para a gente sortear também para os nossos ouvintes, viu? Então, isso é muito importante, sabe? Nós precisamos usar as nossas Bíblias, às vezes estão arquivadas, doe para alguém, né? Então, abençoa outra pessoa, né? Nós somos bênçãos aqui na Terra, precisamos ser abençoadores. Então, gente, Festival Xerente, Dia das Crianças aqui, Dia das Crianças diferente, tá? Vai acontecer no dia 19 de outubro, tá? A partir das 2 horas, lá no município de Tocantins, lá na aldeia Xerente, tá? Então, quem quiser participar e contribuir também, doando brinquedos para as crianças, né? Que o pessoal vai estar recolhendo esses brinquedos para levar também para as crianças lá da aldeia indígena. Então, você pode entregar, aqui é um dos pontos de entrega, né? Pode deixar aqui na rádio durante a semana, tá? Pode deixar brinquedos, cesta básica também. Cesta básica também. O que vocês sentirem, sabe? Você sentir, às vezes vocês têm brinquedos aí que não usa mais, né? Que estão ali para doar, entende? Vocês podem trazer, que a gente vai levar, vamos separar, vamos organizar a distribuição lá, tudo certinho. E alguém que tiver interesse de ir também, entre em contato conosco, pode entrar em contato com o Ivan. Eles são nossa equipe também que vai estar na organização. Pode mandar Pix também? Pode mandar Pix quiser ajudar também, no Pix, né? então Ajuda. já passa o Pix aí. O Pix, o pessoal que está ouvindo, está assistindo nosso programa, quiser ajudar também, você pode anotar nesse Pix, está passando bem aqui embaixo da tela. Eu vou mandar. Eu tô falando isso agora porque vai ser editado esse vídeo, tá? Então eu vou colocar o videozinho aqui. Então esse número que tá aí. Não, é esse aqui. Então passa aí. Passa pra gente, então, Ciro. Então vai ser um grande evento, né? Ele é um evento único, você vai ter oportunidade de dizer, mas eu participei desse grande evento, né? E de lá, muitas crianças vão sair transformadas e no futuro eles vão agradecer. Gente, naquele evento que teve em tal lugar, na aldeia Tempó, eu recebi o Espírito de Deus naquela brincadeira, naquele evento, recebi os missionários, tá? Vocês que forem, entrem em contato conosco, a gente organiza direitinho os grupos que vai. E talvez, eu quero ir para ajudar na organização, na montagem das coisas. Tudo você pode contribuir, né? Então, a gente tem algo para fazer.
Olha, sempre a gente tem alguma coisa para poder oferecer a Deus. Sempre. Às vezes, mas não tem nada como contribuir. Mãe, alguma coisa você tem. Alguma coisa tem, né? Pelo menos um pouquinho de azeite, farinha ainda você tem. Ô, glória! Vai lá para orar, aqui, né? Eu estou vendo aqui no cartazinho aqui, ó, realização Tribos de Cristo. Tribos de Cristo. Quem que é a Tribos de Cristo? Tribos de Cristo, nós estamos com esse projeto desde 2015. Eu faço parte, né, desse Tribos de Cristo. Foi o Espírito Santo que me orientou a criar esse grupo. Né? Eu tenho um grupo de WhatsApp. E a ideia é exatamente conectar todas as tribos indígenas que servem a Jesus Cristo. Independente de tribo, de cultura, sabe? Essa coisa aí de denominação, a gente quer ter esse grupo. Porque eu acredito muito, lá em Apocalipse fala, né? Que naquele grande dia estarão reunidos diante do Todo-Poderoso, tribos, raças, línguas e nações. E lá eu quero estar junto com essas tribos de Cristo. Aqui, Senhor. Eu também. Amém. Junto. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Vou te passar aqui o contato aí, Ivan. Mas, ó, pessoal, então, todo mundo já sabe, quem souber o endereço aqui da Rádio Conexão FM, todo mundo sabe que a conexão fica aqui no Palma Shopping, tá? No primeiro piso. Então, vocês podem vir deixar aqui o presente, tá? Para as crianças. Então, você pode deixar aqui na recepção aqui da rádio, tá? E falar assim, ó, isso aqui vai para o projeto Tribos de Cristo. Então, deixa aqui o seu presente, fala que é que você ouviu no programa Let's Gospel. E no decorrer da semana também vai estar passando também as informações, né? Para você também estar ajudando. Então, quem puder doar brinquedos, cesta básica, roupas, se você quiser também doar roupas, pode trazer também. O que você sentir no coração, né, é bem-vindo. Eu estou vendo aqui também os parceiros aqui. Quem são esses parceiros aqui? Então, nós temos aí os parceiros, né, que é a União Indígena Xerente, né, a própria aldeia indígena que tem a comunidade lá. A FUNAI também é nosso parceiro, né, sempre tem apoiado a gente. Inclusive, talvez aqui em Palmas pode ser também um ponto de coleta, né? Sim. Também aí tem a logomarca aí da Prefeitura Municipal de Tocantins, que é o nosso parceiro, né? Que nosso município, não podemos também. Sempre eles têm contribuído conosco, né? E o governo do Tocantins, né? Também não tem faltado nesses momentos assim de eventos, né? Então eles são nossos parceiros. A Let's Gospel, né? Que é aqui da o nosso programa, estamos juntos aqui. Estamos juntos aí. E essa rádio aí, que é a Rádio Conexão FM 98.1. Né? Somos nós. Então, mas com certeza você que quer colocar mais aí o nome da sua empresa, tá aberto aí, nós vamos expandir esse cartaz, tá bom? Nós estamos recebendo, nós queremos também divulgar a sua marca, a sua empresa, né? Tem Instagram? O Instagram nós não temos, mas da Tribo de Cristo, né? Não temos ainda, né? Mas esses nossos cartazes vão estar. Eu tenho meu Instagram, quem quiser me seguir também, sim, né? Sim. Pode que é o @Siriuen da Mata. O Siriuen Xerente, você me localiza lá, Siriuen da Mata ou Siriuen Xerente. Tá, como é que se escreve? S-R-E-W-E. Pronto, é facinho, gente. Aí você vai encontrar ali bonitão lá, ó, na foto, pensa. É o pássaro bonito. Pássaro lindo. Lindo! Né? Papai que deu o nome para ele. Então, meus amigos, amados ouvintes que estão na programação aí, estamos bastante agradecidos, né? Porque hoje nós temos essa oportunidade de falar com vocês, anunciarmos a programação e falarmos um pouco da nossa experiência, né? De vida, falarmos um pouco do nosso testemunho. Nosso testemunho é bastante vasto. Vocês, mulheres, que quiserem conversar com a minha esposa, ela está à disposição, né? Para poder também ajudar, contribuir. Ela é uma pessoa que realmente foi forjada, realmente trabalhada, para poder hoje ela dizer que hoje ela é vencedora. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você tem uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que tem essa vontade assim de ajudar, de fazer missões, e não sabem como começar, ou às vezes está até lutando contra, né? Que Deus tem um chamado para a vida delas, mas elas estão ali sempre, né, segurando ou resistindo ao chamado. Bom, eu quero deixar aqui uma mensagem, né, a todos que estão aí na programação, porque, na verdade, todos nós que estamos na igreja,
fomos chamados, né? E às vezes estamos caçando a oportunidade, estamos tão cheios que queremos fazer algo, mas aonde vamos fazer? Você pode procurar, né, as pessoas que estão fazendo missões, né, grupos. Eu tenho certeza que aqui em Palmas tem grupos também que fazem missões com povos indígenas, né? Então, aquilo que você encontrar, pede a Deus, Deus vai te direcionar e vai sair das quatro paredes para poder fazer missões, né? Talvez você não indo, mas você pode contribuir, você pode orar. Olha, às vezes moramos em um estado que tem mais de 7 povos, grupos indígenas. Será que nós estamos orando? Precisamos orar? Já é missões, né? Às vezes enviar. Nós estamos tendo na aldeia Goiatins ali, casas que foram queimadas, né? Estão precisando de donativos, colchões, né? Redes. Então, tudo isso, nós temos que fazer algo, né? Então, ali, eu li uma mensagem que fala sobre, rapidinho aqui, do Bom Samaritano, né? E aí, às vezes, estamos tão preparados, mas passamos por situações que não queremos ajudar, né? Então, Deus, Ele quer que nós fazemos algo, né? A gente vê a pessoa próximo. Lá né? A pessoa está ferida, machucada, e você fica pensando, não, será que... Eu vou fazer o quê? Não, então fica assim, fica preocupada com eu não tenho tempo, né? Eu tá com outras coisas mais importantes para fazer no conceito dele, né? Digamos assim. E aí deixa de fazer o principal, que é ajudar o próximo. Sempre falta tempo, e esse tempo não pode faltar, que é o tempo para Deus, né? Nós temos 24 horas, está tudo corrido hoje, nós fazemos tudo mais rápido, mas às vezes falta esse tempo para Deus, né? Nós precisamos dar esse tempo para Deus, e amando o próximo como a si mesmo, tá? E estamos aqui, olha para o indígena, lembra do bom samaritano, e vamos ajudar eles. Para eles também existe jeito, existe solução, é Jesus Cristo. Talvez a melhor coisa que nós devemos dar a eles é Jesus Cristo. Seroé, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Ivan. Obrigado. Você me fez emocionar aqui na rádio com essa oportunidade. Mas nós estamos à disposição, gente. Parece que eu consegui te emocionar também com a chamadinha, né? Pois é. Anúncio. Não, lá você colocou a música do meu irmão primo que faleceu recentemente, né? E assim, é uma coisa que ele também faz o chamamento ali para as comunidades indígenas naquele cântico. Eu vi, né? Aquele cântico tradicional, né? Na aldeia. Exatamente. Muito obrigado, Ivan. Que Deus continue abençoando grandemente essa programação, a Rádio FM, que possa cada vez mais abençoar pessoas, né? Desse nosso estadão do Brasil, né? Através das programações aí na internet. Tá bom? Nós estamos à disposição, viu? Grande abraço aí, grande abraço também para o seu Rômulo. Grande abraço, Rômulo. Obrigadão. Nos abençoa demais. Quero te conhecer pessoalmente, quero te levar na aldeia. Olha, vamos lá, peixe Rômulo. Na folha. Eita glória! Vamos lá, Rômulo. Dia 19, visitar as criançadas lá na aldeia Xerente. Gente, obrigado por você que participou, mandou mensagem, o pessoal do grupo aqui, do Lex Gospel, né, os nossos ouvintes. Obrigado a você que está sempre ligadinho aqui na nossa programação. E domingo que vem a gente volta com muito mais para vocês. E a você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é domingo, volte para o caminho do Senhor, né? Deus tem grandes promessas para sua vida. O teu chamado está aí, meu irmão. Deus está te chamando o tempo todo e você não pode perder essa oportunidade, né? Jesus Cristo é o Senhor, é o único Salvador. Então, obrigado, gente. Até domingo que vem. Vou deixar a última canção aqui, a última canção do Pedro.